Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, então, na nossa segunda apresentação sobre répteis, né? A apresentação será sobre a fisiologia e anatomia dos répteis e vai ser conduzida pela Ellen e pela Juliana. Fiquem à vontade para começar a apresentação. Então, boa tarde, pessoal. A apresentação de hoje será sobre anatomia e fisiologia de répteis e será apresentado pela Ellen e por mim, Juliana. Então, conforme foi citado no encontro passado, os répteis possuem um desenvolvimento embrionário independente do ambiente aquático. Isso se dá pela presença de casca nos seus ovos. Eles são animais ectotérmicos, ou seja, não conseguem manter a temperatura corporal acima da temperatura ambiental. Além disso, eles não possuem diafragma, mas têm músculos diafragmáticos que, junto com os músculos intercostais e abdominal, auxiliam no processo de respiração, movimentando-se para aumentar a cavidade interna e possibilitar que o pulmão infle com a entrada de ar. E quanto ao sistema urinário, eles possuem rins metanéfricos, sem alça de Henle e pelve renal, e os compostos nitrogenados são excretados na forma de ácido úrico pelos ureteres diretamente na cloaca. Algumas espécies têm vesícula urinária, que é a bexiga, no caso. E nessas espécies, a urina vai fluir da cloaca para a vesícula, onde então vai acontecer uma maior absorção de água e troca iônicas. E nas espécies que não possuem a bexiga, a urina flui da cloaca para o colo. E lembrando que a respiração deles é pulmonar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características de acordo com a ordem taxonômica, começando pela ordem Crocodila, que inclui os jacarés, crocodilos e alligators. A pele desses animais é recoberta por escamas córneas, que são retangulares e auxiliam na sua resistência. Além disso, os animais adultos formam placas osteodérmicas, que além de lhes proteger quando eles brigam com outras espécies, auxilia na termorregulação, uma vez que elas são responsáveis por captar o calor dos raios solares e distribuí-los para os capilares sanguíneos que estão abaixo dela durante o banho de sol. Algumas características do sistema digestório são a língua achatada e presa ao assoalho da cavidade bucal, como pode-se ver ali na imagem, que realiza o isolamento da nasofaringe, o que permite que o animal respire, mesmo que a boca esteja repleta de água, desde que ele esteja com a narina em contato com o ar. Aqui nessa imagem, a gente pode ver o esôfago, representado por ES, o estômago, que é ET, o duodeno, jejum no ilho, que é o JI, o CR é o colo reto e CL é a cloaca. E nota-se também que eles não possuem seco. Outra característica deles é que a mandíbula não possui movimento lateral. Logo, eles não conseguem mastigar, apenas cortam os alimentos e fazem a deglutição. E para fazer a deglutição, eles precisam elevar a cabeça para usar a força da gravidade, para que o alimento chegue da boca até o estômago. E uma característica interessante desse estômago é que ele é dividido em duas porções. Uma anterior, que é mais espessa, e uma posterior. Essa anterior, por ser mais espessa, ela tem a função de triturar o alimento, o que faz com que eles consigam digerir, inclusive, alguns componentes mais duros, como ossos e cascos, essas coisas assim. Aqui falando sobre o trânsito intestinal deles. Ele é termodependente, ou seja, varia conforme a temperatura ambiental. Por exemplo, numa temperatura de 30 graus, a digestão deles vai ocorrer em 4 dias. Se for uma temperatura de 25 graus, essa digestão leva em média uma semana. E quanto à dentição, eles têm dentes em formato cilíndrico, que estão sobre os alvéolos, servem basicamente para apreensão e corte, como já foi dito, devido à mandíbula também, eles não conseguem fazer a mastigação. E frequentemente esses dentes são repostos, então não tem problema se tiver faltando algum dente porque caiu ou porque quebrou, porque eles vão ser repostos naturalmente. E é uma característica importante para distinguir as famílias Alligatoridae e Crocodilidae a posição desses dentes. Como se pode ver na imagem B, nós temos um representante da família Alligatoridae, onde os dentes da mandíbula permanecem escondidos quando o animal está com a boca fechada. E já na imagem A, nós temos um representante da família Crocodilidae, que tem a exposição dos dentes da maxila e da mandíbula,
mesmo que a sua boca esteja fechada. Falando um pouco sobre os ossos desses animais, o esqueleto axial deles é dividido em vértebras cervicais, onde existem as costelas curtas e livres, torácicas e o externo unidos por um prolongamento cartilaginoso ventral, e entre o externo e os ossos da região púbica existem 7 pares de costelas abdominais em forma de V, que são unidos por ligamentos. Além disso, eles têm vértebras lombares, sacrais e caudais. Aqui, na imagem A, dá para ver as vértebras e costelas cervicais, onde as vértebras estão ali em cima, né? A T é o atlas, a X axis e assim sucessivamente, até VT, que são as primeiras vértebras torácicas. Abaixo ali representado pelas letras minúsculas estão as costelas. E aqui na imagem B, nós temos da esquerda para a direita, né, sentido caudal a cranial, nós temos as vértebras lombares, ali primeira VL e a última VT, né, a nona VT. E lá na frente nós temos as vértebras torácicas também, né, onde representado por PI nós temos os processos espinhosos, PT são os processos transversos, e as setas vermelhas elas estão indicando as fóveas costais. Sobre o sistema nervoso desses animais. Eles têm 12 pares de nervos espinhais e não possuem a cauda equina. Isso é uma condição que favorece procedimentos clínicos como a venopunção caudal. No encéfalo, eles possuem 2 lobos olfatórios ligados aos grandes hemisférios cerebrais, e atrás destes existem 2 lobos ópticos ovais. Isso é importante porque os crocodilos eles possuem uma boa visão binocular sobreposta, e essa visão é melhor ainda no período noturno. No ambiente aquático, eles possuem algumas características, né? E dentre elas está a presença de membrana nictante translúcida, que serve para proteger os olhos deles enquanto eles estão submersos e ao mesmo tempo propiciar que eles continuem tendo visão. A pálpebra inferior ela é móvel e a pálpebra superior ela é calcificada, então por isso ela não se mexe. Além disso, eles têm glândulas lacrimais que são excretoras de sal, ou seja, servem para a osmorregulação deles. Sobre o sistema circulatório, ele é formado por coração, que se aloja na parte anteroentral do tórax, que é formado por um pequeno seio venoso, 2 aurículas e 2 ventrículos, que são separados, não havendo a mistura de sangue nesse nível. Mas tem uma pequena abertura na união dos arcos sistêmicos através do forame de Paniza, onde acontece uma pequena mistura sanguínea. Aqui nas imagens, onde está marcado CA, é o cone arterial. Ali o V indica os ventrículos, que na imagem da esquerda só aparece né, não aparece a divisão, e na imagem da direita aparece bem nítido o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Além disso, ali no cone arterial da imagem da direita, está representadas as várias artérias. Artéria aorta direita, artéria pulmonar direita, artéria subclávia direita e depois as esquerdas, né? Artéria subclávia esquerda, artéria aorta esquerda e pulmonar esquerda. Quanto à reprodução desses animais, o início da vida reprodutiva deles é marcado pelo tamanho corpóreo e a idade, além de ter uma grande influência da temperatura ambiental e um comportamento sazonal, através da ação cíclica dos hormônios gonadais. Nessa imagem aqui dá para ver o testículo direito, representado por TD, e ao lado dele o testículo esquerdo, e nota-se que ele é menor. Abaixo ali nós temos o rim direito e o mesentério de sustentação representado pelo asterisco. Sobre a ordem Squamata, subordem Ophidia, que são as serpentes. O sistema respiratório delas é composto por anéis cartilaginosos incompletos, como dá para ver ali na imagem, a traqueia e os anéis. Como são répteis também, não possuem o diafragma, então os órgãos abdominais estão em contato com o coração e os pulmões através da cavidade celomática. O pulmão direito ele é bem desenvolvido e o esquerdo, se forem boídeos e pitonídeos, ele vai ser reduzido, vai ser menor que o pulmão direito, né? E se forem viperídeos, elapídeos ou colubrídeos, ele não vai existir, vai ter só o pulmão direito. O coração delas possui 2 átrios, divididos por um septo completo,
e um ventrículo dividido em 3 subcâmaras, que são a cavum pulmonale, cavum venosum e cavum arteriosum. Além disso, a posição do coração varia conforme o habitat e a posição filogenética da serpente. Por exemplo, as espécies que vivem em terra ou em árvores, o coração está no quarto inicial do seu corpo, a partir da cabeça, né? E as serpentes que vivem em ambientes aquáticos têm o coração mais ou menos na metade do seu corpo. O sistema digestório. O estômago ele é parecido com o esôfago, porque ele é uma extensão também, né? Como o animal é cilíndrico, cônico ali. Mas o que difere ele do esôfago é que ele possui várias pregas que têm capacidade de grande distensão. E sua função é a digestão e o armazenamento dos alimentos. O intestino, quando comparado com o intestino de aves e mamíferos, ele é curto e tem poucas flexões. E além disso, a sua principal função é a absorção, apesar de ele realizar também um pouco da digestão. A cloaca, ela tem 3 subdivisões, que são o coprodeu, que é a região anterior, que recebe os dejetos da digestão, o urodeu, que é a região central e recebe os ureteres e ductos genitais, e o proctodeu, que é a região posterior, onde ficam os dejetos até serem eliminados. E as serpentes, elas defecam alguns dias após a alimentação, mas ocorre uma retenção do bolo fecal na parte final do intestino para que ocorra uma maior absorção de água desse bolo fecal. Falando um pouco sobre o sistema reprodutor das serpentes, os órgãos copuladores dos machos são denominados hemipênis e ficam invaginados em bolsas na base da cauda. Por essa razão, a cauda dos machos ela é proporcionalmente maior do que a das fêmeas. Os testículos são intraabdominais e ficam entre a vesícula biliar e os rins, aumentando de tamanho durante a estação reprodutiva. As fêmeas, elas apresentam 2 vaginas ligadas a ovidutos longos e os ovários estão situados entre a vesícula biliar e os rins. Na imagem contornada de roxo está representado o aparelho genital masculino, onde o TD, aqui na imagem A, é o testículo direito, o TE é o testículo esquerdo, e daí temos a representação ali por RD e RE, rim direito e rim esquerdo, respectivamente. E na imagem B, circulada de roxo ainda, né, nós temos o ducto diferente, esquerdo e direito. E na imagem amarela está representada o sistema urogenital de uma fêmea de uma espécie de cobra coral, onde nós temos em IA representado o infundíbulo anterior, IP, o infundíbulo posterior, e o A é o útero anterior. Ali na imagem B, da porção amarela, nós vemos o infundíbulo posterior, e representado por V1 e V2, nós temos folículos em vitelogênese. O que é a vitelogênese? Ela é o acúmulo progressivo de proteínas e substâncias que servirão de reserva, né, nos ovócitos e vão gerar os vitelos dos ovos maduros, que vão nutrir os embriões posteriormente. Aí aqui um pouquinho sobre a dentição, que já foi falado também no encontro passado, mas os dentes das serpentes, eles são importantes para classificar elas quanto à sua importância na saúde pública. Por exemplo, circulado em azul nós temos a dentição áglifa, onde os dentes maxilares são mais ou menos do mesmo tamanho, sólidos e não são especializados para inoculação de peçonha. São exemplos de cobras que possuem essa dentição jiboias e caninanas. Elas não têm importância na saúde pública. Abaixo delas, nós temos as opistóglifas, onde os dentes do maxilar são mais ou menos do mesmo tamanho, mas têm um ou mais pares de dentes maiores na porção posterior, com sulco pelo qual escorre uma peçonha. São exemplos as cobras palheiras e falsas corais. Elas têm peçonha, mas a peçonha delas não é importante na saúde pública. Já representada ali em roxo, nós temos as proteróglifas, onde elas têm um par de dentes sulcados, pelos quais escorre a peçonha. Ele é pequeno e está situado na posição anterior da boca. São exemplos de cobras com essa dentição, todas as cobras corais. E como elas podem causar acidentes com humanos e animais, assim, ser mais grave, elas já começam a ter importância na saúde pública, além da produção de soro antiofídico também, né? Assim como as solenóglifas, que são representadas ali em vermelho,
onde os dentes anteriores têm um par, né? E eles são grandes e ocos e escorre a peçonha por ali. Por exemplo, cobras com essa dentição são a cascavel e a jararaca. Agora eu vou dar continuidade à apresentação da ordem Squamata, falando mais especificamente sobre a subordem Lacertilia, que inclui iguanas e lagartos. Quanto à pele desses animais, eles têm, de modo geral, um tegumento seco e com escamas, sendo que a derme deles é fibrosa e profunda e é sobreposta por uma epiderme com espessura variada. E é essa espessura que vai determinar a textura, de modo geral. Além disso, eles podem ou não apresentar cristas e protuberâncias cornificadas, a exemplo de chifres e espinhos. E um fato importante sobre a fisiologia desses animais é que, assim como as serpentes, né, eles sofrem equidise, porém essa equidise acontece de forma escalonada, ou seja, por partes, né, diferente das serpentes. E esse é um fenômeno mediado pelos hormônios tireoidianos e ela não ocorre em nenhum ciclo definido. Isso porque tem vários fatores que influenciam nessa troca de pele, né? Como, por exemplo, o metabolismo do animal, o seu crescimento, a fase de vida que ele está, como, por exemplo, se ele estiver em reprodução, né? E também, caso ele tenha alguma parasitose, né? Ou outra enfermidade. E uma outra coisa que é importante. Ah, volta. E uma outra coisa que é importante citar também sobre esses animais é que os sáurios, dentro desse grupo, né, eles são capazes de realizar autotomia da própria cauda. Quando eles perdem, né, essa parte do corpo, para possibilitar a fuga, né, como uma forma de defesa, quando eles se encontram em situações de perigo. Agora pode passar. Agora falando um pouco sobre o sistema digestório, assim como a Juliana citou, né, é, a ordem Scomato não possui diafragma. Então, as iguanas e lagartos, eles possuem uma cavidade cilomática. E o sistema digestório é composto por um esôfago e estômago simples, como vocês podem ver na imagem, né? Ali no 3. E esse estômago possui glândulas secretoras. E o intestino das iguanas e lagartos o intestino delgado é mais desenvolvido em animais que têm hábitos carnívoros, né? Sendo que nos animais que têm hábitos herbívoros, o intestino grosso vai ser bem mais desenvolvido, vai ser maior, né? Inclusive, o seco em animais herbívoros possui várias câmaras divididas por finas membranas, né? Que permitem a maior fixação da microbiota. Como vocês podem ver ali no final da imagem, ali no 6, daí o sistema digestório vai terminar na cloaca, que vai ser dividida em 3 partes, né? O coprodeu, o orodeu, que vai ser onde desemboca os ductos urogenitais, e também o proctodeu, que é a porção anterior à excreção. E, além disso, falando um pouco sobre as glândulas anexas, né? Algumas espécies, elas possuem o pâncreas fundido com o baço, assim como nas serpentes, né? E isso vai formar o esplenopâncreas. A dentição desses animais é cônica, eles possuem polpa, né, e é recoberto por esmalte. Não tem alvéolo dental e a reposição acontece de forma constante. E dentre essa subordem, existem 2 padrões de dentição entre os animais, né? O padrão pleurodonte, onde os dentes vão ser acomodados na face medial da mandíbula, e é o que mais ocorre entre os lagartos, né? Está presente na maioria deles. E também um outro tipo de dentição que é a acrodonte, onde os dentes vão se acomodar sobre a mandíbula, né? E esse tipo de dentição está presente principalmente nas famílias Agamide e nos camaleões. Quanto ao esqueleto ósseo das iguanas lagartos, ele é muito bem calcificado. No entanto, por mais que seja bem ossificado, né, o crânio ainda apresenta algumas regiões de mobilidade moderada para permitir a apreensão e ingestão dos alimentos. E esses animais, eles possuem apenas um côndilo occipital, que vai articular a coluna vertebral com o crânio, né? E esse é um fato que deve ser levado em consideração na hora de realizar uma contenção, por exemplo, utilizando o cambão, né? E, além disso, esses animais, eles possuem o osso quadrado, e nesse osso quadrado vão estar inseridos os músculos que ligam a mandíbula ao crânio. E, além disso,
A mandíbula tem a capacidade de se deslocar para frente ou para trás. Falando sobre o sistema circulatório das iguanas e lagartas, o coração desses animais é tricavitário, né? Apresenta 3 câmaras cardíacas, sendo 2 átrios e um ventrículo. E o ventrículo, ele é ainda subdividido em 3 subcâmaras, chamadas de cávum venoso, cávum arterial e cávum pulmonar. E, embora não haja uma divisão plena, como vocês podem ver na imagem, né, a conformação anatômica dos átrios em relação ao ventrículo e a posição das subcâmaras proporciona um diferencial de pressão, né, que aliado ao ritmo das contrações vai impedir que o sangue venoso e o arterial se misturem. Como vocês podem ver, destacado ali o sangue venoso em azul e o arterial em vermelho. Eles não estão se misturando. Agora, falando brevemente sobre o sistema reprodutor, em todas as espécies vai ocorrer a fecundação interna e as fêmeas elas são ovíparas, ou seja, elas vão botar ovos, né? Ovíparas amnióticas, ovos com casca e membranas, né? Porém, também existem algumas espécies que são vivíparas. Os machos eles possuem o órgão copulatório chamado hemipênis e os machos, eles possuem um certo dimorfismo das fêmeas, né? Porque eles são maiores e eles também possuem listras nos poros pré-anais. E o hemipênis, ele vai estar visível na base da cauda na forma de 2 bulbos, né? Vocês podem ver ali na imagem A tem uma fêmea e na imagem B vai ter um macho. Dá para ver que ele é um pouco maior e dá para ver um pouquinho as protuberâncias ali do hemipênis. Pode passar. E agora eu vou falar sobre a ordem dos testudines, também chamada de quelônios, né? Que inclui os cágados, jabutis e tigres d'água, né? Quanto ao sistema digestório, os quelônios, ali no início já, eles possuem um bico córneo que consiste na maxila, na pré-maxila e na mandíbula, todas queratinizadas, né? E o estômago deles é glandular. E com relação à fisiologia, o que vai estimular a secreção do suco gástrico vai ser a visão do alimento, o cheiro deste e também a própria presença desse alimento no interior ali do estômago. E uma coisa que influencia na digestão, né, na velocidade, é a temperatura. Ali na seta roxa está apontando o estômago, na seta verde o fígado, ali na seta amarela o intestino delgado, e ali nas setas vermelha e azul está apontando a cloaca, né? Mais especificamente o urodeu e o proctodeu. Já o sistema respiratório desses animais é peculiar, é diferente de todos os outros répteis, né? Isso porque as costelas e a maioria das vértebras estão fundidas na couraça, né? E então, o que normalmente acontece nos outros répteis é o movimento das costelas ali, dos músculos intercostais para gerar a pressão negativa e fazer o ar entrar. Porém, os quelônios não conseguem fazer isso. E o movimento de inspiração e expiração vai ser realizado com auxílio, então, de 4 músculos. Ali na imagem à direita, né, os músculos responsáveis pela inspiração estão destacados em vermelho, um rosinha claro ali, né? Que no caso seria o músculo serrátil, que está ligado à carapaça e à cintura peitoral, como vocês podem ver, e também o músculo oblíquo abdominal, que está ligado no plastrão e à membrana limitante caudal. Quando o músculo serrátil contrair, ele vai puxar a cintura peitoral para a porção mais cranial, mais anterior ali do animal. E, ao mesmo tempo, né, vai ter a contração do músculo oblíquo abdominal, que vai puxar a membrana limitante caudal para a porção ventral, ali próximo do plastrão. E isso vai gerar uma pressão negativa ali no interior e vai fazer com que o ar entre, né? E daí, no movimento expiratório, né, a gente vai ter o auxílio de outros 2 músculos, que seria o transverso abdominal, que está ligado na carapaça e também na membrana limitante caudal, e também o auxílio do músculo peitoral, que está ligado ali na cintura peitoral e no plastrão. Quando o músculo transverso abdominal
contrair, ele vai elevar a membrana limitante caudal dorsalmente. E, ao mesmo tempo, com a contração do músculo peitoral, ali na cintura escapular, ele vai trazer essa. Ellen, acho que teve algum problema aí no seu áudio. Não estamos te ouvindo ainda. Parece mau contato ali no plug, sabe? Quando você movimenta, faz barulho. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, agora sim. Tá bom. Em que parte que deu ruim? Ah, foi agora mesmo. Você tava, acho que foi uns 5 segundos no máximo. Tá bom. Então, quando houver a contração ali dos músculos expiratórios, vai empurrar os órgãos internos e isso vai pressionar o pulmão e vai fazer com que o ar saia, né? E uma coisa também que é diferente dos outros répteis é que esses animais têm a capacidade de absorver um pouco de oxigênio pela cloaca, né? Conforme o movimento de natação. E agora, para mostrar isso de uma forma mais simples, né, e bem resumida, a gente vai passar um videozinho. É a partir de 1 minuto e 10, mais ou menos, Ju. O som do vídeo não tá passando, tá? Então vocês vão precisar fazer a narração. Tem a legenda? Tem que falar, prof? Ah, não, se tem legenda e a gente vai conseguir entender, beleza. Todo mundo consegue enxergar a legenda? Conseguindo entender? Sim, Ju. Agora, falar um pouquinho sobre o tegumento e esqueleto desses animais, né? Já foi citado um pouco anteriormente, né? Mas todos os quelônios, eles vão possuir uma grande couraça, né? Que vai ser constituída por duas partes. A carapaça, também chamada de escudo, e a porção ventral, que vai ser chamada de plastrão ou peito. E essas duas, elas vão estar unidas, né? E entre elas vai ter alguns orifícios para permitir que a cabeça fique posicionada, assim como os membros posteriores, e também a cauda, né?
E a couraça, ela possui duas camadas, uma óssea interior, que vai ser composta pelos ossos dérmicos, e uma epidérmica exterior, né, que é formada por placas delgadas, firmes, né, e córneas, que vão conter pigmento. E os diferentes pigmentos, né, que vão conferir a cada espécie sua coloração típica. Como vocês podem ver ali na imagem, na primeira, ao lado esquerdo está marcado em roxo, é o plastrão, e na imagem direita, ali marcado em vermelho, seria a carapaça. Já falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor, todos os quelônios eles são ovíparos e o acasalamento vai se resumir em 3 etapas, né? O macho encontrando suas parceiras sexuais, a pré-cópula e a cópula em si. E depois que o macho encontra a fêmea, a pré-cópula vai ser a perseguição, né, por parte do macho até a fêmea. E daí a pré-cópula vai se iniciar de fato quando o macho conseguir montar nela. E daí a cópula em si seria a aproximação da cloaca e inserção do órgão sexual, né? E depois da cópula, as fêmeas elas vão procurar locais para construir covas, né? Tipo ninhos, onde elas vão poder depositar os seus ovos. E o período de incubação desses ovos vai variar de acordo com a espécie. E uma coisa interessante, né, diferente de outros animais, é que a terminação sexual desses ovos, né, do animal que vai nascer, inclui, além de fatores genéticos, também vários fatores ambientais, como, por exemplo, um que é muito conhecido seria a temperatura. A temperatura, ela age é, limitando ou permitindo que haja a expressão de genes que vão determinar o sexo. Então, em temperaturas mais elevadas, vai predominar o nascimento de fêmeas, e em temperaturas mais baixas, no frio, né, vai predominar o nascimento dos machos. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, meninas. Muito boa apresentação. Aprendi várias coisas que eu ainda não tinha tido tempo de estudar. Foi bem legal. Eu queria pedir para a Larissa fazer a intermediação aí das primeiras perguntas. Depois que esgotar, eu tenho algumas colocações e perguntas a fazer também. Parabéns também, foi muito boa a apresentação, tinha bastante imagem, achei que ficou bem legal. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar ali no chat, abrir o microfone para perguntar para as meninas. Se alguém souber alguma curiosidade também, quiser acrescentar alguma coisa que já viu, ou alguma coisa que talvez não sabia também, quiser comentar. Então tá. Então eu vou fazer algumas considerações e algumas perguntas, tá, pessoal? Vou começar pela última coisa que a Ellen citou, que é a questão da temperatura atuando no sexo, né, dessas espécies. Então, alguns répteis têm o seu sexo definido por genética, né, com sistemas ZW, que nem no caso das aves, não é XY, que eu lembre. E a temperatura atua no sexo dos testudines e dos jacarés, né? No caso dos testudines, como a Ellen falou, as fêmeas são as que ficam nas regiões mais quentes do ninho, né? Então, porque elas são maiores, as fêmeas são maiores que os machos nos testudines. Então, os ovos que estão por cima, eles viram fêmeas, e no caso do jacaré, é o contrário. Os machos é os que ficam na parte de cima do ninho, que recebem mais insolação, tá? E isso é uma das coisas que se tem preocupado bastante com o aquecimento global, na mudança da proporção de machos e fêmeas nessas espécies, por causa da modificação da temperatura da areia, do ninho, do ambiente, enfim. Certo? Sim, prof. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, outra pergunta não, né? Queria saber se vocês chegaram a ver, senão eu falo aqui, é que existem ovos de répteis que são mais molinhos e ovos de répteis que são mais rígidos. Vocês viram alguma coisa a respeito? Eu não li nada a respeito, prof. Não, também não.
Eu também, quando notei essa diferença, fui pesquisar, porque eu achei estranho, né? Mas, assim, é muito comum répteis totalmente terrestres, como é o caso dos jabutis, eles têm ovos bem rígidos, né? E essa rigidez tem a ver muito também com a não desidratação do ovo, né? Por ser terrestre. E quando a gente tem répteis aquáticos, que botam até em areia e tal, mas em ambiente mais úmido, a gente tem ovos com a parede flexível e fininha, que é o caso de várias tartarugas, de jacarés, algumas cobras, então tem diferença entre as espécies, tá? Às vezes o ovo é bem rígido e outras vezes ele é bem macio, molinho e com a casca fina, dependendo do hábitat do lugar onde é colocado esse ovo. Prof, e no caso dos cágados, que é meio a meio? É meio a meio. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que ele é um pouco flexível. Faz tanto tempo que eu não vejo, mas eu acho que ele é um pouquinho flexível, mas a casquinha é um pouco grossa. Porque eles colocam na areia, né? De preferência, assim, próximo aos lagos. Então tem uma certa umidade. Entendi. Outra coisa que é interessante a gente ver é que todos os répteis fazem ecdise, né? Que é essa troca da pele. Isso tem a ver com o crescimento. Répteis têm crescimento contínuo durante a vida toda. É claro que quando eles são jovens, eles têm um crescimento mais acelerado. Depois que eles chegam à fase adulta, já dentro do tamanho esperado para a espécie, eles têm esse crescimento lento, mas é para o resto da vida, eles nunca param de crescer. Por isso que quanto mais velho o animal, maior. Tá? Então, quando a gente vê aí, uma sucuri de 11 metros, é um animal já com muitos anos para ter chego nesse tamanho. E aí, a pele não comporta esse crescimento contínuo se ela não tiver essa troca da epiderme, né? Então, e existe diferença aí dessa ecdise entre os grupos. Por exemplo, a cobra faz uma ecdise completa, como eu mostrei naquele vídeo para vocês, quando a gente achou lá a casca, né? A ecdise de uma cobra lá na aquicultura. Então, a Milka sonhando. Ela abre a boca, a ecdise inicia por ali, descola a boca, a cabeça, e ela vai saindo por esse espaço e deixa a pele completa para trás. Às vezes elas, inclusive, defecam dentro da pele. Gente, isso é a Milka dormindo. Só um pouquinho que eu vou acordar ela. Pronto, ela estava sonhando com alguma coisa. É nada, ela estava latindo para alguém no sonho. Então, a gente tem a ecdise das cobras dessa maneira. Daí a Mariana está perguntando ali das tartarugas, né? As tartarugas, em geral, elas têm uma ecdise na carapaça e no plastrão. Aquelas escamas soltam a placa completa. Então, solta a placa mais superficial, ela se solta quando a placa que está vindo nova termina de se formar, tá? E na região de pele, assim, onde ela tem fora da carapaça e plastrão, então nos membros, cabeça, cauda, sai, assim, membraninhas, vai soltando aos poucos membraninhas. Isso acontece em todos os testudines. E no caso dos lacertilha, também, né, dos lagartos, a gente tem essa ecdise e vai soltando aos pouquinhos. Então, existe uma patologia que é chamada de disecdise, que é uma dificuldade em fazer essa ecdise, e que acontece por vários fatores nutricionais, desidratação, ambiente inadequado, que faz com que o animal não consiga se arrastar em superfícies para propiciar aí a soltura dessa pele, né? Então, depois na clínica é uma coisa que a gente estuda bastante. Dúvidas? Professora, você consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Quando ocorre ecdise, por exemplo, em cobras, essas coisas assim, e acaba ficando algum resíduo, isso pode prejudicar a cobra? Por exemplo, numa ecdise futura? Sim. O que acontece na disecdise, quando ele não descola completamente ali as escamas de algum lugar, é que a tendência é que as próximas trocas também sejam difíceis naquela região, certo? Então, a gente tem que sempre supervisionar essa ecdise depois que
a serpente libera, né, a pele, a gente faz uma inspeção dessa pele, se não for possível fazer uma inspeção na própria serpente, né, para ver se não teve nenhum problema de ecdise. É muito comum, por exemplo, uma retenção da placa córnea que fica em cima da córnea mesmo, né, lá no olho. Então, existe uma escama córnea que fica em cima da córnea propriamente dita. E essa escama, ela sai junto com a ecdise. E quando o animal tem uma hipovitaminose específica, que a gente estuda depois lá, muitas vezes essa escama não solta e vai acumulando uma escama em cima da outra e vai ficando opaco o olho da cobra. E é bem complicado fazer a soltura disso cirurgicamente, porque a chance da gente lesionar para sempre a córnea do animal é grande. Então, tem que se tomar bastante cuidado. Ok, obrigada. Quanto a essa questão ali da ecdise, de problemas e tal, eu vi algumas vezes já relatados, principalmente nos animais de cativeiro, pela não adequação dos recintos ali, né, que daí não propicia tudo que eles precisam, pela nutrição inadequada e tal, que daí vai gerando esses problemas que vai se acumulando neles. Não sei se teria grande importância, sim ou não. Sim, Juliana. Na verdade, em répteis, eu acredito assim, ó, que 80% dos problemas de saúde para mais sejam problemas de manejo, tá? Porque eles são animais muito resistentes e muito adaptados, assim, à natureza, por exemplo. Mas em cativeiro, a gente dificilmente consegue prover todas as necessidades. Então, existem vários manejos e enriquecimentos ambientais que a gente pode fazer para propiciar uma ecdise de qualidade. Então, inicialmente, com a nutrição, que no caso das serpentes, por exemplo, não é simples, porque esses animais comem presa viva, né, muitas vezes, e quando a gente adapta eles à alimentação congelada, a gente tem que fazer toda uma suplementação de vitaminas aí, e a gente não consegue dar, digamos, uma grande diversidade de presas, né, geralmente eles são alimentados com roedores, é sempre a mesma coisa, então a gente não consegue fazer essa diversidade e dar todos os nutrientes que eles precisam. Mas existem hoje vários estudos, a gente consegue fazer enriquecimento ambiental com água, com areia. Tem cobra que adora fazer, assim, mergulhar em caixas de areia, entra de um lado, sai lá do outro, ou a gente usa até grãos, sabe? Arroz, essas coisas assim. E essa movimentação deles por dentro dessas estruturas vai fazendo atrito ali na pele e vai propiciando a soltura das escamas, né? E umidade errada também, então não dá para botar no mesmo recinto animais que sejam de ambientes muito diferentes, porque a gente tem temperatura e umidade específica para cada espécie. Então não é fácil, por exemplo, em regiões frias, que tem mantenedouro de fauna, cativeiro e tal, que mantenham esses animais de regiões mais quentes. É bem difícil a gente conseguir manter a umidade e a temperatura ideal para esses animais. Então, dizer que ecdise é um problema bastante recorrente na clínica de répteis. Alguém aí tem alguma coisa a falar, uma experiência, dúvidas? Sim, a Ariane está falando ali que viu que em zoológico eles colocam caixas com água morna. Sim, dependendo da espécie, é uma utilização, caixa com água morna, caixa com água morna e panos, para que o animal tenha que andar, né, entre os panos, tem muita coisa que dá para fazer. Com relação à cloaca dos testudines, vocês falaram ali que ele pode absorver oxigênio pela membrana, né, mucosa da cloaca, isso é bem verdade, tanto que vocês já devem ter ouvido falar de cágados, por exemplo, que chegou o inverno, ele entra em dormência, digamos assim, né, a gente não pode chamar de hibernação, porque não é uma hibernação, mas ele fica parado, ele fica com metabolismo muito baixo. Já vi mais de um caso onde as pessoas jogam o bicho fora, no lixo, vivo, achando que ele morreu, tá? Então,
por isso que a gente tem que aquecer a água, né, desses cágados para que eles tenham um conforto, uma temperatura ótima para se manter assim bem, né? Porque a imunidade, as enzimas, tudo depende da temperatura. Então, não é saudável para o animal ele ficar nesse estresse, assim. Se a gente puder prover a temperatura ideal o ano todo, é melhor, né? E aí, assim, como é que ele consegue, às vezes, ficar em dormência lá no fundo do aquário por dias? Às vezes sobe para respirar uma vez por dia. Justamente porque ele baixa tanto o metabolismo que a necessidade de oxigênio dele é super baixa. Então, ele consegue absorver o oxigênio lá pela cloaca. E a gente utiliza a capacidade de absorção da cloaca também para hidratação, inclusive em jabutis, né? Então, se o animal está muito desidratado, a gente coloca algumas horas por dia ele num recipiente onde ele fique com a cloaca encostada em água não quente, tá? Morninha, assim, que facilita a absorção de água também pela cloaca. Só a gente tem que tomar muito cuidado com o animal terrestre para não afogar o bichinho, né? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Professora, uma última pergunta. Os lagartos, eu não sei aquela espécie, mas é aquela espécie que tem por aqui, que sempre a gente vê morto na BR. Por que eles têm glândulas tão grandes Os teius? na boca, né? Na cavidade oral? Acredito que seja esse. Glândulas? Tu tá falando... Eu não sei exatamente se são glândulas, mas tipo, supostamente na bochecha, eles têm. Eu achei que eram glândulas, mas são, tipo, é uma coisa arredondada bem grande que fica meio que saltando. Daí outro dia. São placas córneas ali. Ah, que legal. Entendi. Eu nunca li nada sobre ter alguma estrutura mole ali por baixo, mas tem também, assim, tem as placas córneas e tem a orelha, né? Isso é uma coisa que não foi citado também. A orelha dos répteis, ele não tem abertura, né? Pelo menos nos testudines e nas cobras não tem abertura, não lembro nos jacarés. Mas tem uma placa córnea em cima da orelha, lá dentro tem a orelha média. E aí fica fechadinho, assim, ela não tem um meato acústico, sabe? E eles escutam através da vibração da pele ali mesmo. Nos crocodilos eu vi que tem também uma membrana muscular que recobre a audição deles ali, né? O canal auditivo. Sim. Inclusive, na hipovitaminose A é muito comum ter um abscesso caseoso lá dentro, e daí fica lá embaixo da membrana timpânica, aquele abscesso enorme, e a gente tem que abrir, né? Abrir para drenar. Tem tímpano em cima, Mariana. Só que não tem orelha externa. Então, assim, o pus dos répteis, ele é caseoso, ele é rígido, igual ao das aves, tá? Então, não drena como um líquido, assim, a gente tem que abrir e retirar o cásio para conseguir ajudar o animal. Uma outra coisa interessante que eu vi ali, que vocês falaram da anatomia, e decidi falar para vocês, é que os pulmões das tartarugas ficam lá na região dorsal, né? Próxima à carapaça. E por isso que quando um jabuti, por exemplo, vira e fica em decúbito dorsal por muito tempo, ele começa a ter dispneia. Porque como eles não têm diafragma, todos os órgãos vão ficar sob o pulmão e vão impedir a expansão adequada, tá? Então, é por isso que é complicado para qualquer testudine a gente deixar ele muito tempo em decúbito dorsal. Na cirurgia, a gente faz isso, mas aí a gente também está entubando o animal com oxigênio, né? Para forçar ali a expansão, tá? Na contenção também tem que se tomar cuidado, sabe, Ellen? Principalmente porque, às vezes, as pessoas fazem a contenção colocando os dedos ali naqueles espaços, né, da tartaruga entre o casco e os membros. E esses animais, eles respiram através da movimentação desses espaços ali.
né, como vocês mesmos mostraram. Então tem que tomar cuidado. Além de a gente vira, né, a gente vira ele em decúbito por um tempo, mas eu digo assim, deixar o animal horas em decúbito dorsal pode ser um problema. Agora eu vou passar para uma outra questão, que é a identificação ali, fazer a identificação do sexo dos animais, né? Como é que se faz? Vocês falaram que serpente, cágado, as lacertilhas, eles têm hemipênis, né? Os jabutis não, tá? Os jabutis têm um pênis apenas. E é diferente. Então, assim, o hemipênis desses animais é como se fosse um dedo de luva, sabe? E que quando ele enche de linfa, ele everte e sai para fora da cloaca. Então são dois, né? Quando é hemipênis são dois dedos, eles não enchem de sangue, eles enchem de linfa. Então é como se fosse uma membrana assim que vira do contrário. Então, para a gente fazer a identificação do sexo do animal, a gente usa uma sonda que a gente coloca ali pela cloaca e coloca dentro desse hemipênis. Então, dependendo do quanto que a sonda entra dentro da cloaca, a gente sabe se é macho ou se é fêmea, tá? Isso se faz em serpente, se faz em lagarto e se faz em alguns cágados também. O que é esse link aí, Elô? Ah, o vídeo mostra a identificação? Legal. Então fica aí para vocês copiarem e assistirem depois. Isso é bem importante porque uma outra coisa que vocês não citaram, que eu acho que é importante saber, é que esses animais possuem espermoteca, né? Então existe uma região ali na cloaca que forma uma bolsinha que pode guardar espermatozoides viáveis por anos, né? Tem serpente aí em cativeiro 10 anos e que de repente coloca ovo viável. Então, a gente precisa saber se é macho ou se é fêmea para fazer diagnóstico diferencial de dificuldade de postura, essas coisas assim. Então, a gente sempre faz a sexagem. Professora, eu mandei uma foto lá no WhatsApp, aí depois, se a senhora puder olhar. Ah, tá bom. Vou olhar sim. Ah, e a última coisa que eu vou falar, que vocês devem ter aula, é a questão da... Deixa eu olhar aqui. Temperatura, tá. Réptil não produz o seu próprio calor, né? Eles têm a temperatura deles condicionada ao ambiente. Então, uma coisa que é muito importante a gente conhecer nas espécies que a gente está trabalhando é qual é a temperatura ideal para cada espécie, porque as enzimas dessas espécies dependem dessa temperatura ideal. Se tiver muito frio ou muito quente, a gente não vai ter um trabalho enzimático. No frio, as enzimas simplesmente não vão funcionar, e no calor pode desnaturar as proteínas, certo? Elas são termolábeis. Então é por isso que às vezes a gente dá um alimento para uma serpente e horas depois ela não consegue digerir, ou um dia depois ela não consegue digerir e regurgita o alimento inteirinho, sem digestão. Por quê? Porque ela não está muitas vezes na temperatura ideal e por causa disso ela não consegue fazer a digestão. E aí ela regurgita, isso é bem ruim para a serpente, né? Então, todo o metabolismo dos répteis é dependente de temperatura. A questão dele estar fora da temperatura ideal, principalmente no frio, vai fazer com que haja uma queda de imunidade, então o animal fica em dormência, tal, fica mais paradinho, mas ao mesmo tempo as células de defesa também ficam. Então, em cativeiro, o ideal é que a gente sempre mantenha os animais numa temperatura ótima, para que eles se alimentem, para que as células de defesa deles estejam funcionando adequadamente, né, para que ele se mantenha ativo. E os répteis são extremamente dependentes da luz do sol, tá, gente? Então, por uma série de questões fisiológicas. Então, eles precisam
da luz do sol. Se não tiver luz do sol, tem que ser uma lâmpada que imita os raios, né? Hoje em dia existem lâmpadas que emitem quase toda a gama de raios possíveis, para que o animal possa fazer toda a síntese de vitamina dele e tudo mais. E a maioria dos répteis precisa, dentro do seu hábitat, de diferença de temperatura nas regiões ali do terrário, por exemplo. Então, como eles não conseguem gerar o próprio calor, eles fazem a termorregulação migrando de um lado para o outro do ambiente. Então, vocês já devem ter visto em parques, por exemplo, aquele monte de cágado tomando sol. De repente, tem uns 2, 3 que pulam na água, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo termorregulação. Quando eles começam a ficar muito frio, eles vêm de volta para cima da pedra ou do tronco de árvore para ficar no sol. Então, eles precisam desse gradiente de temperatura dentro do cativeiro deles, assim, né? Dentro do ambiente onde eles são mantidos. Isso é essencial para a saúde deles. Para quem quer trabalhar com clínica desses animais, a minha maior dica é: estudem anatomia, fisiologia e biologia desses animais, porque isso, às vezes, é mais importante do que ficar decorando dose de medicamento. Réptil é um animal super difícil de tratar na clínica. Geralmente, ele é tão resistente que quando ele chega na mão do clínico, ele geralmente está para morrer já, não tem muita volta. E eles podem passar décadas desnutridos, com problemas. A prefeitura de Joinville tinha no zoobotânico há 20 anos uma serpente, uma jiboia com problemas de saúde seríssimos e que continuava viva. Alguns de vocês, Elô, tratado esse bicho, talvez algum outro estagiário lá da Doutora Selvagem tenha acompanhado ele também, mas demorou muito tempo para esse animal realmente vir a óbito, né? Então, isso era crônico, os atuais técnicos lá fizeram tudo que eles podiam, mas o animal estava há tantos anos mal que tudo que eles puderam fazer era dar mais qualidade de vida no final da vida desse animal, tá? Então, manejo é tudo nesse caso. É isso? Lari, se quiser, pode encerrar. Então, obrigada, pessoal, pela participação, pela apresentação. Foi uma ótima discussão sobre o tema. E nos vemos, então, na próxima reunião. Até lá!